Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se alguém hoje vier falando que é apóstolo de Cristo, da igreja, é mentiroso, tá bom? Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Falar com você aqui sobre a certeza da salvação. É, Ainda hoje, de ontem para hoje, tenho falado muito com muitas pessoas e todas elas chegam naquele ponto, não, mas se fizer isso ou aquilo, se pecar assim, se acontecer isso, a pessoa perde a sua salvação e, ao mesmo tempo, elas não conseguem entender que o nome da salvação é graça, é a misericórdia de Deus na vida daquele que crê e no seu Filho como único e suficiente Salvador. O seu Filho acaba de falar que não tem como uma pessoa perder a salvação. Ele fala que todos que vão até ele foram ensinados pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados com o Pai. Isso concorda com Efésios 2, versículo 8, que fala que pela graça somos salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus somos salvos, pelo favor imerecido, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, nós entendemos que se nós vamos a Jesus Cristo, é porque fomos ensinados pelo Pai. Ou seja, recebemos o dom da fé que vem do Pai. Não tem outro jeito de ir até Cristo Jesus, a não ser que seja assim. Tem pessoas que acham que estão indo a Cristo Jesus, mas estão indo atrás do seu próprio interesse e não atrás daqui de Jesus Cristo, como ele sendo Deus. Um salvo, verdadeiro salvo por Cristo, ele sabe que ele agora deve a sua vida, eu não falo vida material, não, eu estou falando vida espiritual, a Jesus Cristo, porque ele morreu e pagou todas as dívidas que ele devia para Deus, ou seja, uma dívida que ele não tinha como pagar, era impossível, e Jesus foi e morreu, derramou seu sangue por essa pessoa, ou seja, a pessoa não tem mais dívida. Aonde ele devia morrer, ele não iria ressuscitar, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque a morte não podia retê-lo, porque ele não tinha pecado, porque ele era puro, um cordeiro inocente. Então, certamente que ele é o único que pode tirar pecados. Ou seja, eu não tenho o que fazer, eu vou pecar todo momento, todo tempo, mais que não cometa um pecado na carne, mas ainda assim é na carne, porque o pensamento nosso ele acontece no nosso cérebro, na nossa carne. Ou seja, todo tempo a gente vai estar errando e a gente tem que se atentar, porque existe em Hebreus, capítulo 11, não lembro o versículo, falando sobre a correção de filhos. Ou seja, se alguém é filho, ele está andando errado, ele sofrerá correção. Por quê? Ele pode se voltar ao lugar. Tem passagens que, igual 1 Corinto 3, que fala de a gente está fundado, de um cristão verdadeiro, que ele está fundado onde? Está edificando a sua obra, o seu edifício, né, em cima do fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Quem crê em Jesus tem a salvação, tem a vida eterna. E automaticamente a pessoa, quando sabe que ela tem a salvação, ela edifica sobre esse fundamento, que é Jesus. Seja um edifício de pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno, palha, a obra de cada um será declarada no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que não sofrer detrimento, o tal receberá galardão, uma premiação. O que sofrer detrimento, o tal sofrerá perda, mas todavia será salvo, como que pelo fogo. Ou seja, de raspão, porque ele merecia ser condenado. Mas por crer em Jesus, ele está salvo, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás, ela não pode entrar em contradição. Se você crê em Jesus, você
têm a vida eterna. Ponto final. Jesus fala que todos que vão a ele, de modo nenhum, ele lançará um fora. Ele fala que ele é o pastor de todas as ovelhas conhecem sua voz e os seguem. Segue por quê? Porque é ovelha, não é cão, não é porca lavada. Por mais que a porca esteja lavada, ainda assim ela é porca. Ou seja, muitas vezes a gente só quer contar o jeito da pessoa, o que a gente consegue ver, o visual. Ou seja, se a gente vê uma pessoa boa, caridosa, que professa o nome de Deus, a gente fala, não, é que ele é um crente, um cristão. Muitas das vezes não é, porque ele não crê que somente é salvo pela fé em Cristo Jesus, como o Evangelho fala. Todo tempo ele acredita que ele tem que fazer alguma coisa para receber, ou pelo menos para se manter. E como dizia o apóstolo Paulo, é um evangelho anátema, é um evangelho maldito ou amaldiçoado. Por quê? A partir desse momento que eu tenho que fazer alguma coisa para me manter na presença de Deus, nem que seja para me manter na presença de Deus, eu tenho participação. E em João 7, fala que querendo alguém conhecer a obra de Deus, se é de Deus, o dom de Deus, se dá glória ao homem, não é de Deus. Nem que seja 1%, porque o que é de Deus vai dar sempre toda, sem exceção, glória só a Deus. Se eu tenho que fazer alguma coisa para me permanecer na presença de Deus, para mim não perder, se eu fizer tal coisa eu perco, já não é a doutrina de Deus, porque a salvação é por graça, não é por meritocracia, ou seja, por merecimento. É por mérito meu, não. Porque se for meritocracia é por mérito, porque você mereceu, você você fez algo que te possibilitou receber a salvação. E não é assim que o evangelho é. É pela graça, pelo favor imerecido. Muitas das vezes as pessoas falam, não, varão, tem passagens na Bíblia que falam que a pessoa pode perder a salvação. Sim, pode perder os que nunca tiveram. Ou seja, os que só professavam da boca para fora que eram servos de Deus, que faziam. E muitas vezes a gente encontra lugares falando que eles vão se apostatar, que estavam no meio do povo. Porque o joio cresce junto com o trigo. Mas o joio não é trigo. Assim como a porca lavada não é ovelha. E o cão também não é ovelha. A ovelha, por mais que ela esteja suja de lama, toda engordurada, toda horrível, suja, mas todo tempo ela ainda é ovelha. Ela não se transformou em lobo, ela não se transformou em cão e nem se transformou em porca, porque ela é uma ovelha. Ela é uma escolha de Deus. Deus escolhe salvar quem Ele quer. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar a predestinação, a eleição, mas a palavra de Deus diz bem claro que todos que creram em Cristo Jesus já são predestinados antes da fundação do mundo. Geralmente, nós não andamos pregando a predestinação, porque é um assunto interno para aquele que já tem certeza da salvação e sabe que não pode perder. Ou seja, uma pessoa salva e tendo certeza absoluta que não pode perder a salvação, ela vai ser dada a ela a entender a predestinação. Porque se a gente fala com uma pessoa assim, ela fala, então posso viver de qualquer maneira, já sou predestinado, sou eleito, porque eu creio. Certamente que nunca entendeu e não crê, porque quem crê não quer viver de qualquer maneira. Ele quer honrar o nome do seu Senhor, ele quer dar glória a Deus, ele quer que o Senhor agradecer a ele, porque ele sabe que o lugar dele era naquele lago de fogo e o Senhor livrou ele daquele lago de fogo. Observe, vou fazer uma comparação carnal de homem. Se meu vizinho me vê, eu estou precisando de uma ajuda muito grande que seja, ele vem, eu estou devendo um dinheiro muito alto, e ele vem e paga para mim, não, eu não tenho como te pagar, não, tá pago.
Se amanhã, depois de amanhã, que seja, eu vejo meu vizinho passando com um material pesado e tal, eu vou me oferecer para ajudar ele. E ele fala, não, esquece aquilo ali eu paguei para você porque eu quis. Não, tu não deve nada. Mas o tempo todo eu quero estar ajudando ele. Assim, ainda assim não, mais ainda, porque a gente agora vai ter a mente do Senhor. A gente vai querer fazer para com Deus. Ou seja, vai querer servir a Ele por amor ao que Ele fez por nós. E não para alcançar alguma coisa, mas porque Ele nos amou primeiro, então o amor dele verdadeiramente está derramado em nossos corações. Esse é o fim da fé, porque o coração de alguém que está realmente, que crê na salvação por graça, ele sabe que um inocente morreu no seu lugar e agora ele, sabe, ele não tem o que fazer. Como assim? Ele morreu, ele ressuscitou para minha justificação. E como assim? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu sei que eu não posso fazer nada para recompensar a Deus, porque tudo é dele. Até as obras qual eu devo andar, que ele quer que eu ande, são preparadas por ele antes de tudo. Porque lá em Efésios fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados. Olha só, criados, nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, nós devemos andar nas boas obras. E como eu estava falando antes, aí tem a parte do castigo. Se tem castigo é porque para aconselhar a gente não andar errado. Se o pai bom corrige aquele que ama, o filho que ama. Então, se a gente andar errado, Deus vai nos corrigir. A gente consegue ver, como eu falei, a parte do difícil, o que não sofrer detrimento, todavia o tal será salvo como pique pelo fogo, a justiça de Deus. E nós vemos um caso mais sério ali, aqui dá pra gente perceber, que é o quê? Um irmão, lá em 2 Coríntios 2, no capítulo 5. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala que ele fosse tirado da comunhão da igreja, fosse entregue a Satanás para destruição da carne, mas para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um salvo não pode perder a salvação. Ponto. Porque Jesus, não é eu que afirmo, é Jesus que afirma que todo que vai a ele é porque foi ensinado pelo Pai. Ninguém vem a mim se não foi ensinado pelo Pai. Assim fala Jesus. Ou seja, ninguém. Se você está indo até Jesus sem ser ensinado pelo Pai, você está indo pelos seus interesses e não até Jesus. Um cristão verdadeiro que entende isso no seu coração, ele sabe que nada ele pode fazer, nada vem dele, e tudo vem de Deus, e tudo é para a glória de Deus. Ele vai tentar viver uma vida pura, em santa aqui nessa terra, porque o Senhor quer assim, seja santo, porque eu sou santo. Assim o Senhor também fala. Nós sabemos que devemos andar nas pisadas do nosso Senhor, porque Ele nos salvou. E agora não andamos na pisada do nosso Senhor. Tem que andar assim porque eu perco, porque, ou seja, automaticamente a gente fala que a gente só faz as coisas porque pode perder a salvação. Muita gente fala, não, mas assim tem que pregar desse jeito assim, porque do jeito que você fala, um novo convertido, ele vai querer andar de qualquer maneira. Olha só, se uma pessoa crê em Jesus Cristo e anda de qualquer maneira, mas crê de coração, o Pai vai tratar com ela. Não importa se ela está andando errado. Quem vai tratar com ela é o Pai, por castigo, açoitando, ou até mesmo cortando o testemunho, por meio da morte. Mas ela não perde a salvação. E se uma pessoa anda de qualquer maneira, porque quer,
Muitas das vezes a gente não conhece, mas simplesmente ela simplesmente não tem a salvação, porque uma pessoa que tem a salvação não quer estar suja, não quer estar sujando o nome daquele que morreu por ela. Entenda isso. Alguém morreu, quem morreu por mim? Jesus morreu por mim. E eu vou sujar o nome dele? Entende isso? É isso muitas vezes que as pessoas não conseguem entender. Eu não puxei nenhum versículo bíblico, eu quis fazer um resumidão para ficar mais rápido, mas mesmo assim, meu vidinho ficou bem grandinho. Deu 15 minutos e 30. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Creiam no Senhor Jesus. Creiam que Ele falou o quê? Que não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão ou da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Ou seja, se você acha que tem passagem que fala sobre perder a salvação, simplesmente é uma parte que você não está conseguindo entender. Porque muitas vezes a Bíblia realmente parece que fala, mas se manter a salvo nesse mundo, está falando de não outras coisas, mas certamente não é da salvação eterna, porque quem um salvo por Cristo Jesus é porque foi a Cristo Jesus, e se foi a Cristo Jesus é porque foi ensinado pelo Pai, e se foi ensinado pelo Pai, não perde salvação, porque os dons de Deus são sem revogação. Você recebeu o dom da fé, então agradeça a Ele, seja grato a Ele em todo tempo, somente isso, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.